do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou aqui, para quem não me conhece, eu sou o evangelista Léo e eu venho trazer aqui uma série sobre o livro de Apocalipse, tá? E hoje a gente vai falar sobre os símbolos que contém no Apocalipse e seus significados, isso mesmo, porque a gente não pode começar a estudar o Apocalipse sem antes conhecer o significado dos símbolos, porque no livro profético do Apocalipse há símbolos ali e muitas pessoas não sabem interpretar esses símbolos, entendeu? E ficam criando ilusões aí na cabeça porque não conhecem a interpretação. E o interessante é que Apocalipse ele quer dizer revelação ou descoberto. Isso mesmo, a palavra Apocalipse quer dizer revelação ou descoberto. Ou seja, o Senhor Jesus recebeu de Deus e enviou através do seu anjo para João as coisas que iriam acontecer, que estavam acontecendo e que iriam acontecer num futuro próximo. Então, o Senhor Jesus ele estava revelando para quem? Para as igrejas, para as 7 igrejas. E o número 7, desde já eu quero dizer que o número 7 quer dizer completo, perfeição, ou seja, não era só para as 7 igrejas da Ásia. Quando fala 7, quer dizer completa, para toda a igreja. Então o Senhor Jesus estava revelando para toda a igreja. E muita gente fala, mas é muito difícil estudar o livro de Apocalipse, é complicado de decifrar os símbolos. Não, meus irmãos, não é complicado. Por quê? A própria palavra de Deus vai dizer o significado dos símbolos do livro de Apocalipse, porque, como toda a Bíblia, o livro de Apocalipse é centralizado na pessoa de Jesus Cristo. E esse livro profético aqui, ele vai nos mostrar o Senhor Jesus com sua perfeita forma, gloriosa, com seu poder, honra, glória, tudo, entendeu? Ele vai nos revelar. E ao contrário do que muita gente pensa que não, Apocalipse é o fim do mundo, é destruição. Não. O livro de Apocalipse para nós, irmão, é um livro de esperança, que nos traz a esperança e nos dá a certeza da vitória do Senhor Jesus e juntamente a sua igreja, juntamente com ele. Amém? Então, desde já eu peço a você, se você quiser anotar aí, tá? Os símbolos e os seus significados, tá? Quiser pegar uma caneta, um papel e anotar aí, amém? Vamos lá então? Vamos começar aqui com um símbolo aqui. Toda vez que nós lermos aí no livro de Apocalipse falar de animal, animais ou animal, quer dizer o quê? O significado é rei e reino. Mas como que você sabe disso? Vamos ler lá em Daniel capítulo 7, versículo 17 e 23. Daniel 7, 17 e 23. Olha só, vamos abrir lá. Daniel 7, do 17 ao 23. Vamos ver aqui o que diz. Olha só. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantaram na terra. Olha só que interessante. Mas aí vamos ler aqui o 23, né? O 23 que eu falei, né? Vamos ver aqui o 23. 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Ou seja, o quarto animal aqui está representando o quê? Um reino. Então, toda vez que falar de animal no livro de Apocalipse, está representando o quê? Rei ou reino, tá bom? Mulher. Muitos já sabem aí o que significa mulher na Bíblia ou no livro de Apocalipse. Toda vez que nós lemos, quando começarmos o estudo aqui do livro de Apocalipse, que a gente falar sobre mulher, que a gente lê mulher, quer dizer igreja, povo de Deus, tá? Representava Israel, agora representa todo o povo de Deus, depois que Jesus veio, sacrificou no Calvário, ressuscitou no terceiro dia, agora todo o povo dele, todo o povo de Deus é representado pela mulher. E lembrando, tem a mulher, tem meretriz também, tá? Então a gente vai estudando isso aí. Não está escrito que a mulher representa o povo de Deus. Vamos lá em Efésios. Então anota aí, animal, anota aí, irmãos, tá? É importante você anotar para você memorizar, tá bom? Animal significa rei, reino. Tá escrito lá em Daniel, capítulo 7, versículo 17 e 23, tá? Mulher
significado de mulher no livro de Apocalipse é igreja, o povo de Deus, tá? Tá lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 32. Vamos ler lá? Efésios, capítulo 5. Vamos ver aqui. Efésios 5, 22. Vamos ver aqui. Vinte e dois e 32. Vamos ver aqui, ó. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Olha só, tá vendo? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha só, tá comparando aqui as mulheres com a igreja, tá? Sendo ele próprio o salvador do corpo. Vamos ler aqui o 32. O 32, isso. Vamos ver o 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Olha só o 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Tá vendo? O próprio Senhor Jesus disse que aquele que não deixar aí seu pai, sua mãe, sua esposa por amor dele não é digno dele. Então aqui está comparando a mulher com a igreja, tá bom? Então toda vez que falarmos de mulher no estudo de Apocalipse, está falando da igreja ou do povo de Deus. Quando falarmos também de chifre no Apocalipse, as bestas que tem o chifre, quer dizer poder e reino. Está escrito lá em Apocalipse 17, 22. Vamos ver lá? Apocalipse 17, 22. Ó, vamos ver aqui, Apocalipse 17. Não, Apocalipse 17 não. Apocalipse 17, 12. Me perdoe, irmão. 17, 12. Olha só, vamos ver o que está escrito lá. E os 10 chifres que viste, olha só. Quando falar de chifre, olha só. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, tá? Daqui a pouco nós vamos ver o significado de hora também, tá, meus irmãos? Então, chifre, quando a gente lê sobre chifre aqui no estudo de Apocalipse, chifre quer dizer poder, reino, tá? Reis, reino, tá? Quando a gente fala de água no livro de Apocalipse, água significa povos, multidões. Olha só, povos e multidões. Águas significa povos e multidões. Apocalipse 17, 15. Olha só, pertinho lá, tá? Apocalipse 17, 15. Vamos ver? Olha só. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Viu só? Que interessante, irmão. A própria Bíblia, ela vai se interpretando, tá? Não precisa ninguém, eu acho. Não tem essa de eu acho. Tem que estudar as escrituras para você aprender e saber sobre o livro de Apocalipse, tá bom? Então, águas, povos, multidões. Apocalipse, capítulo 17, 15. Quando fala de ventos, no livro de Apocalipse, ou na Bíblia mesmo, fala de guerras, destruições. Sim, ventos fala de guerra e destruições. Está lá em Jeremias, capítulo 51, versículo 1 e 5. Vamos ver? Olha só, Jeremias. Jeremias o quê? Jeremias 51, do 1 ao 5. Jeremias 51, do 1 ao 5. Vamos ver aqui, 51... 1 ao 5, vamos ver. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Olha só que interessante. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e a despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade.
Olha só, o flecheiro arme o seu arco. Vamos aqui para o 5. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Ou seja, está dizendo aqui, vamos voltar aqui de novo, versículo 1, Jeremias, tá? Jeremias 51, versículo 1. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que padejarão, que guerrearão, né? Que lutarão a sua terra, porque virão contra ela em redor do dia a dia. Ou seja, tá dizendo o quê? Que vai enviar o quê? Guerra, destruição contra a Babilônia. Ou seja, vento representa guerra e destruição. Tudo bem? Estão entendendo aí, meus irmãos? Vai anotando aí que isso é muito importante, tá? Quando falarmos de anjo, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1, já vai falar de anjos. O significado é servos, tá? Mensageiros do Senhor. Tá? Vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. E vamos ver aqui, Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Olha só o que vai dizer lá. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Olha só. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aí vamos ver o significado agora em Apocalipse capítulo 14, 6 e 12. Vamos lá, Apocalipse 14, 6 e 12. Apocalipse 14. Vamos ver aqui o 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e a tribo, e língua, e povo. Ou seja, o anjo aí foi enviado a proclamar, tá vendo? O evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua, e povo. Ou seja, anjo significa o quê? Mensageiro, isso mesmo, mensageiro. Quando falar de anjo, é servos e mensageiro. Vamos ver o versículo 12? Olha só o que diz o versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui está o que estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tá vendo? Vamos ver aqui outro símbolo. Dragão. Todos nós sabemos que dragão, quando fala de dragão no livro de Apocalipse, quer dizer o quê? Diabo, Satanás, tá? Apocalipse 12, 9. Vamos ver? Apocalipse 12, 9, o que vai dizer? Olha só. Apocalipse 12, 9. Vamos ver aqui. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Tá vendo? Toda vez que no livro de Apocalipse falar de dragão, tá falando do diabo, Satanás, tá bom, meus irmãos? Cordeiro, irmão, isso aí todos nós sabemos que cordeiro, quando fala de cordeiro, é o Messias, é o nosso Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 29. Vamos ler lá, Quando falar de cordeiro, está falando de quem? Do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? João capítulo 1, versículo 29. Vamos lá ver? No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, Cordeiro é o Senhor Jesus. Quando falar de cauda, anota aí, cauda. O significado de cauda no livro de Apocalipse quer dizer falsidade, ou seja, o falso profeta, tá? Falso profeta, falsidade, falso profeta. Isaías 9,15 vai falar, vamos lá ver? Isaías 9,15. Isaías 9,15. Capítulo 9, versículo 15.
O ancião e o homem de respeito é a cabeça. E o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Tá entendendo? Então, quando falar de cauda, tá falando de falsidade, falso profeta, tá bom? É importante você anotar isso, meu irmão, porque no decorrer dos estudos, você que vai acompanhar os estudos do Apocalipse, a gente vai falar sobre esses símbolos. Então é muito importante você já estar ciente, tá? E guardar, tá? O livro de Apocalipse, capítulo 1, vai dizer: bem-aventurados são os que ouvem, olha só, são os que ouvem, mas não basta ouvir, ó, os que leem, tá? E os que guardam, tá? Os que guardam. Olha só, bem-aventurados que ouvem, você é bem-aventurado porque você está ouvindo. Aleluia, você é feliz, tá? Bem-aventurados que leem, ou seja, não fica só ouvindo, lê também, estuda também, tá? E bem-aventurados que guarda tudo isso que a gente está estudando aqui, que a gente vai estudar no decorrer aí dos dias, tá bom? Então é muito importante. O sol, quando fala sol, quer dizer uma divindade, tá? Salmo 84, versículo 11. Olha só que interessante. Salmo 84, versículo 11. Então, quando falar de sol, quer dizer uma divindade. Salmo 84, 11. Vamos ver lá? Temos que ver na Bíblia, irmão. Igual eu estou falando, a própria Bíblia, ela se interpreta, ela se explica, tá? 84, 11. Porque o Senhor Deus é um sol e o escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem alguns aos que andam na retidão. Ou seja, meus irmãos, isso aqui é muito importante explicar uma coisa para você. Tem pessoas que entendem que o sol é um deus grego, na mitologia grega é considerado um deus, tal. Mas, irmão, aqui o sol está comparando a divindade do nosso Deus, ou seja, o salmista está falando aqui, ó, o Senhor Deus é um sol, é escudo, o Senhor dá graça e glória, não retirará bem algum aos que andam em retidão, ou seja, está falando que o Senhor Deus é o sol, ou seja, ele é que ilumina os nossos passos, o nosso caminho, tá? E ele é nosso escudo, comparando o Senhor com o escudo. Por quê? Porque ele é que nos protege, nos guarda nos dias maus, tá entendendo? Então, quando falarmos de sol, tá? Vai representar o que é uma divindade, o Senhor também, tá? Vamos lá. Quando falar de coroa, todo mundo sabe que quem usa coroa é o quê? É uma pessoa, um rei, é uma recompensa, vai representar recompensa, vitória, tá? Os vitoriosos receberão coroas, recompensa, tá? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, olha só. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, vamos ver lá? Capítulo 5, versículo 4. Tá gravando ainda? Tá. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Tá vendo? Que interessante. Então, coroa significa o quê? Vitória, recompensa. Vamos ler de novo. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória, tá? Então, quando falar aqui de coroa, quer dizer vitória, uma recompensa. Agora aqui, ó, quando falar dia, ou seja, um dia, 2 dias, 3 dias, significa ano, tá? Um dia é um ano, tá? 2 dias, 2 anos. 10 dias, 10 anos. Então, quando falar de dia, quer dizer ano, tá? Lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 34. Vamos lá ver. Números 14, 34. Números 14, 34. Vamos ver. Segundo o número 2 dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, tá? Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Olha só, tá vendo? Dias, 40 dias aqui representa 40 anos, tá? Quando falar 4, é universalidade, tá, pessoal? 6, o número 6 representa imperfeição, tá? Imperfeição. 6 não é 7, não chegou ao 7, ou seja, não chegou a ser perfeito. Porque o número 7 representa perfeição.
E o número 12 representa a totalidade, o povo de Deus, tá? Então, o número 4 representa o quê? Universalidade, universal. O número 6 é imperfeição. E o 7, igual 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas, tá? É perfeição. E o número 12 representa o povo de Deus. Quando falarmos de cabeça, tá? Cabeça. Quando falarmos de cabeça, quer dizer monte, rei, tá? Ou um rei ou é um monte, tá? Babilônia, igreja falsa, tá? Quando falar Babilônia, no livro de Apocalipse, quando fala de Babilônia, quer dizer a falsa igreja. Meretrizes, igrejas falsas também. Cálice, taça. Quando derramar lá dos cálices, das taças lá, quer dizer juízo divino, julgamento divino. 12 estrelas, representa o que? Os 12 apóstolos, tá? 144 mil, povo salvo, tá? 144 mil também é um número simbólico, tá? Quer dizer a totalidade do povo de Deus, tá bom? Meia hora, quando falar meia hora é o quê? Uma semana. 42 meses, quer dizer o quê? 1.260 anos. Quando a gente lê lá 42 meses, vai simboliza o quê? 1.260 anos, tá? Olha só, isso aqui é interessante. As cores também, olha. Quando for a cor branca representa o quê? Pureza, tá? O vermelho representa o quê? Sangue. Preto, impiedade. Amarelo, morte, tá? Então, meus irmãos, isso aí que são alguns dos símbolos que a gente vai encontrar aí no livro de Apocalipse, tá? Que eu separei aqui e dei o significado para você agora nos últimos nos últimos símbolos botei o texto, tá? Para ficar mais rápido a gente estudar. Mas no decorrer do estudo, para o vídeo não ficar muito longo, no decorrer do estudo eu vou falar dos símbolos, vou explicar novamente. Mas é importante que você grave aí, tá? E guarda aí, tá? Não só ouve, lê também, tá? Lê aí o que você aprendeu aqui no estudo, volta o vídeo, anota tudinho, tá bom? E lê, porque você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado. E também guarda, tá? Que você vai ser mais feliz ainda se você guardar, tá? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aí para ajudar. Compartilha aí com sua família ou com alguém da igreja aí que tem interesse aí, porque o livro de Apocalipse é um livro que a gente deve ler, tá? Nas igrejas não é muito pregado, não é muito falado sobre o livro de Apocalipse, mas nós devemos estudar, devemos ler. Olha só, a primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse, são 7 bem-aventuranças que a gente vai encontrar no livro de Apocalipse, tá? 7 bem-aventuranças. A primeira já está no capítulo aí 1, tá? Que vai dizer assim, ó, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que leem e bem-aventurados que guardam as palavras dessa profecia, tá bom? Então é muito importante, a gente tem como que ouvir, ler e guardar, tá bom, meus irmãos? Então é isso aí, pessoal. Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, tá bom?